Meus amores, terceiro ano, matemática 1, nós vamos continuar a todo vapor estudando função. Em matemática 1, Kaone, nós vamos estudar, já estudamos introdução de função, correto? Introdução de função, depois vimos função afim, que é a função polinomial do primeiro grau. Agora a gente está vendo a função quadrática, que é a função polinomial do segundo. Ainda em matemática 1, a gente vai estudar a função exponencial e função trigonométrica, correto? Mas, ainda paralela a isso daqui, lá em matemática 2, a gente vai estudar ciclo trigonométrico e depois de ciclo trigonométrico a gente vai começar a estudar a função trigonométrica. Ou seja, nós vamos estar estudando dois tipos de funções ali quase que paralelamente. Não sei se vai ser essa semana ou vai ser na outra, mas os capítulos ali são bem próximos, correto? O que é uma função quadrática, Kalone? A definição daqui, eu acho que todo mundo já conhece, já sabe o que é, mas eu vou ler a definição para vocês. É toda função, eu poderia colocar toda e somente função, definido por o modelinho dela é esse daqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. É a equação do segundo grau que vocês conhecem, mas quando eu meto um f de x aqui, eu falo que quando a ordenzinha da máquina de transformar número é ali um polinômio de grau 2, ela é uma equação de segundo grau. Em que, olha só, em que esses caras daqui... Ah, tem uma formiga aqui. Foi a palma da minha mão. Quando A, B e C, esses carinha aqui são números, e o meu A aqui, calma, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele não pode ser zero? Porque esse cara daqui é zero, ó, é uma função do primeiro. Make sense for you? Muito, né? Aqui, ó, esse cara daqui é um... Vou até colocar esse cara, vou colocar 4 aqui pra não ficar... Isso daqui é uma função do segundo grau. Onde que eu tenho A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 4. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, do segundo grau também. Onde que meu B e meu C é 0 e o meu E é 2. E aqui também eu tenho C igual a 0. Ambos são equações do segundo grau. E como toda equação gera um gráfico, qual que vai ser o gráfico da função do segundo grau, você sabe? O nome? A curva do gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E a do segundo é o quê? Não sabe mesmo? Uma parábola. Eu posso ter essa parábola ora assim ou ora assim. Correto? Assim eu vou ter quando eu tenho o meu A menor que zero. E assim eu vou ter quando eu tenho o meu A maior do que zero. Concavidade A negativo, olha aqui pra mim. A negativo, carinha feliz. A positivo, carinha A negativo, carinha triste. A positivo, carinha feliz. Fala make sense, aprendeu isso numa progressão, com certeza, né? É cursinho que ensina esses macetezinhos. E... Poxa, Pedro, mas como eu vou saber se aqui ela vai estar mais pra cá? Onde que eu vou saber? Como eu vou saber exatamente onde ela vai interceptar aqui, ó, no eixo de x? Onde que a curva, a reta dali a reta, a parábola, ou quaisquer que seja a curva da minha função, onde que ela intercepta o eixo de x, é o que a gente chama de raízes. E a gente já sabe operar muito bem as raízes de uma equação de segundo grau. E como que eu vou saber quais que são esses caras aqui, ó, esses dois lugares onde que ela opera, vai ser com a minha formulazinha de Bhaskara que eu conheço. Eu acho o meu discriminante delta aqui primeiro, né? Vou até colocar aqui um asterístico aqui. E a vergonha? Já vão passando aqui, né? Será que pegou? Nós estamos a 6 minutos do aeroporto da Pampulha, né? Então passarinho aqui toda hora. Vou colocar aqui que o meu Bhaskara não tem erro para qualquer um.
E eu vou achar dois valores de x, né? É normal que eu ache dois valores de x, é o comum. Então, dado essa curva aqui, ó, esse cara daqui vai ser uma das minhas raízes e esse cara daqui vai ser outra das minhas raízes. Professor, mas quando eu estava vendo a equação do segundo grau, por exemplo, quando o meu delta estava negativo, o que acontecia, Cauane? A gente não calculava raízes, né? Nós víamos assim, então não tem raiz. Então como que vai ser o gráfico? Professor, quando o meu delta era igual a zero, as minhas raízes sempre davam uma igual a outra, né? E eu só tinha ali duas raízes quando o meu delta era positivo. Vamos estudar aqui também os comportamentos de gráfico ali, analisando o delta. Cauane, quando o meu delta ele é positivo, eu tenho duas raízes distintas. Ou seja, eu posso ter esses dois tipos de gráficos aqui, ó. Eu posso ter esse gráfico aqui para o meu A positivo, para o meu A negativo, e esse gráfico aqui para o meu A negativo. Correto? Positivo. Qual que é o BO aqui? Ele tem duas raízes distintas. Quando o meu A, o meu delta, ele é negativo, eu não tenho raiz. Aí me pergunta, Pedro, como que é o gráfico então? Pergunta. Como que é o gráfico? Você sabe? Não toca no gráfico, né? Não Hã? toca no negócio. Não toca aqui, né? É. Vai ser assim. Tá Opa, tocando tá ali? errado. Erro. Esse é na parte de baixo. Não tá tocando. Não toca em X. Ah, tá. Assim aqui vai. Porque se eu pego esse cara e coloco aqui em cima, esse cara aqui ele é infinito, ó. Eu tô representando ele aqui só de fora. Uma hora ele toca. Pedro, e quando o meu delta é igual a zero, como que vai ser o gráfico? Você sabe também? Não? Não lembro. Uma raiz aqui. Pensei nisso também. Você pensou? Pensei. Mas ficou com medo de falar? Aham. Quantos minutos de vídeo? Tá dando 8 agora. Só 8 minutos? Tá bom? Não necessariamente, não, que acabou. Que vai ter parte 2. Deixa eu ver aqui com o que eu falei, quais atividades do livro eu consigo fazer com vocês. Vou criar um exercício aqui só pra gente, pra eu mostrar pra vocês como que a banca ela pode cobrar isso daqui de vocês, essa, como que fala? Fala. Essa fórmula não, essa definição que ela vai cobrar de forma bem inteligente. Sempre cobra. A UERJ, eu sempre vejo a UERJ cobrando. Tá entendendo? Eu vejo ela diversas vezes cobrando assim desse jeito. E a questão de gráfico ali também. Cadê seu tablet? Abre o aplicativo da Eleva lá no seu tablet também. Eu vou selecionar alguns exercícios da apostila, mas esse vídeo ele vai ter parte 2, sim. Terceiro ano, matemática 1, volume 3. Olha aqui, show. Olha aqui pra mim. 1. Dado, ó. Dado. A função, ó. Dada a função f de x é igual, ó, m mais 2x ao quadrado mais m de x mais 4, correto?
Qual o valor de M em que f não é uma função quadrática. Entendeu a questão? Não estou perguntando se você sabe resolver. Entendeu a questão que ela está pedindo? Em vez de eu te dar valores reais aqui, ó, eu te dei dois polinômios. Se m for 2, eu tenho uma função que ela é 4x ao quadrado mais 2x mais 4. Né? Se ela for 1, vai ser 3x ao quadrado mais x mais 4. Qual o valor de m que faz com que aquela ali não seja uma equação de segundo grau? Uma função de segundo grau? De cabeça, assim, ó. O menos 2? É o menos 2? Eu te falo, é o menos 2. Pergunta por quê? Por quê? Porque a definição, ela fala assim, ó. A definição da função de segundo grau é a seguinte. Toda função definida por f de x é igual a x mais b, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Não tem esse igual a 0. Tal que, olha só pra mim, a, b, c sejam números reais e o a seja diferente de 0. Então, quando o a é igual a 0, ela não é uma função do segundo grau, ela passa a ser do primeiro. Então, para que isso aqui seja uma função do segundo grau, m mais 2 precisa ser diferente de 0. Então, m ele precisa ser diferente de menos 2. Então, quando isso aqui é menos 2, ó, o que eu tenho aqui, Kaone? Eu tenho menos 2 mais 2x, menos 2x mais 4. Aí essa função ela vai ser f de x igual a menos 2x mais 4. Ela vai ser uma função do primeiro e não do segundo. Foi? Aí, eu vou te falar outra também. Ah, teve essa questão no Enem. Tá pedindo? É @hotmail.com. Eu vou te falar uma questão que caiu no meu Enem. Vai ter parte 2 desse vídeo. Tô cobrando aqui, tô falando aqui só de coisas básicas aqui. Kawane, qual questão que caiu no Enem que eu fiz? Foi o Enem de 2... Não, é porque eu fiz 2 Enem. Eu fiz 3 Enem, na verdade. No primeiro que eu fiz... Vou adaptar a questão. Ela fala assim, ó. Como que é? Ah, tá. Eu tinha um gráfico 1. Não era bem gráficos, não. Eram rostinhos felizes, assim, ó. Lembro muito bem dessa questão. Aí ela perguntava assim, ó. Representada em gráficos. Não, emoticons. O Enem gosta disso. Emoticons hoje em dia são muito utilizados em redes sociais. Papapá. Nos gráficos. Representada em 4 gráficos cartesianos. Temos emoticons tristes e infelizes. Aí a questão ela te pergunta assim: quais dos emoticons abaixo contém um delta maior do que 0, correto? E uma função definida por f de x igual a x
ao quadrado mais bx mais c com o A positivo. Qual que é, Cal? Que eu tenho ambos delta e A positivo. Qual que é? Essa curvinha aqui do sorriso. A1, A2, A1, A2, A3 ou A4? Que é positivo? Que é positivo. Essa daqui já perde, né? O A que não é positivo. Porque ele tá com a cavidade virada para baixo. Correto? E esse cara, agora vamos falar do delta. Aqui é negativo, aqui é positivo? É. Aqui é positivo delta? Não, o delta aqui ele é negativo, olha só. Ah, Ele- tá. Né? Ele não toca aqui, não tem raiz. Uhum. Esse daqui é positivo? Não. Esse daqui é zero, porque ela só costa uma vez. Quando o meu delta é positivo, eu tenho duas raízes distintas, ou seja, ela só vai tocar aqui duas. Correto? Quantos minutos de vídeo? 16. Parte 2 então, vambora.